Amados irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso culto de estudo bíblico, que é feito às terças-feiras. Nós estamos agora nesse tempo fazendo de forma não presencial. Os irmãos sabem ainda, devido ao decreto, estamos nessa situação ainda. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Precisamos mesmo da direção do Senhor, mas assim cremos que a obra é do Senhor, então Ele vai conduzir o seu trabalho, a sua palavra. Nós temos, assim, antes do estudo propriamente, tido um tempo de oração. Nós comumente oramos pelos campos missionários e vamos realmente lembrar dos pastores missionários, para que Deus dê sabedoria, né, a todos para conduzir o trabalho. Temos orado também pelos irmãos enfermos. Então vamos lembrar especialmente o pastor Alain, que está em recuperação. Ele tem nos informado, graças a Deus, tem tido bons progressos. Também a irmã Marilene, esposa do pastor Fabiomar, também está em recuperação já em casa. E também o pastor José João, pastor da Igreja Presbiteriana Central, está tendo uma recuperação lenta, mas, segundo a família nos tem informado, tem sido progressiva, né? Que Deus também abençoe a vida do seu servo e os demais irmãos que se encontram em recuperação. Também temos famílias que têm perdido entes queridos, né? Familiares, e nós queremos pedir que os irmãos orem pela família do pastor Antônio Paulo. Pastor Antônio Paulo, ele era um trabalhador da APEC, né? Era ligado até o pastor reverendo Vacílios, pastor Gilberto Celete, trabalhava assim em nível nacional e tinha assumido agora em janeiro, se não me engano, a Igreja Batista Regular Calvário lá em Boa Vista, mas o Senhor achou por bem levar o seu servo, né? Que Deus abençoe sua família, que Deus console, né? E todos nós que temos perdido entes queridos, que o Senhor console nossos corações também. Então vamos ter ainda um tempo de oração, meus amados, agora, antes do estudo bíblico. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de estarmos diante do Teu livro, diante da Tua palavra. Nós pedimos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, pedimos que Ele, Pai, que é o intérprete da Tua palavra, o perfeito intérprete por ter sido o autor dela, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração da Tua igreja, fale ao coração dos membros dessa igreja, dos irmãos também de outras igrejas que porventura estejam acompanhando e até amigos que ainda não te têm como Salvador, Pai. O Senhor abra mesmo seus corações, seus entendimentos, Pai. Queremos colocar diante do Senhor até essa maneira que nós estamos fazendo. Estamos, o Senhor sabe, procurando da melhor forma até usar a tecnologia para remediar essa situação, Pai, mas assim precisamos sim do Teu Santo Espírito, Pai. Queremos colocar também diante do Senhor a vida dos nossos amados irmãos que estão enfermos, irmãos que estão em recuperação. Abençoa o pastor Alain, abençoa sua igreja, seu ministério, abençoa o pastor José João também. Ajuda, Pai, nessa recuperação. Abençoa a irmã Marilene também.
os demais irmãos também que estão se recuperando e em tratamento, Pai. E queremos também colocar diante do Senhor a vida das famílias que perderam, Pai, entes queridos. Que o Senhor conforte os corações, que o Senhor ajude. Só o Senhor mesmo, Pai, nessa hora, para consolar, para confortar, Pai. Abençoa a família do pastor Antônio Paulo. Muito obrigado pelo tempo que o teu servo realizou a tua obra, assim com dedicação mesmo aqui neste mundo, Pai. Mas ajuda agora seus familiares, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco, nos ajuda, Pai. Precisamos do alimento da Tua palavra, da força mesmo que Ele nos dá, especialmente nesses dias difíceis, Pai. Abençoa o pastor Herbert e abençoa todos que vão escutar esta mensagem. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os amados irmãos, o pastor Herbert agora tem a palavra. Boa noite, amados irmãos em Cristo, também amigos que estão nos acompanhando hoje à noite. É um privilégio novamente poder estarmos na casa do Senhor nesse dia, dedicado a estudar a sua palavra. Nós estamos ainda nesse tempo de limitações, o culto está sendo transmitido, porém só a equipe técnica que está aqui conosco, nos ajudando, e que Deus possa até nos dar sabedoria nesses dias. Queremos dar as boas-vindas aos amigos também que estão nos assistindo, que Deus possa, como o pastor orou, abençoar as suas vidas, também aos enfermos, aos que estão em recuperação e a todos nós que temos perdido nossos familiares, que Deus possa dar o consolo, o conforto e até usar nesses dias a sua palavra para despertar a respeito das coisas espirituais, das coisas eternas. Que Deus tenha misericórdia realmente de todos nós. Meus amados, nós estamos estudando a carta aos Colossenses, as cartas da prisão. Então, Colossenses, abram as suas Bíblias, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós chegamos aqui no versículo 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler apenas o verso 6 e o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Pois, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Pai bondoso, Deus de amor, de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio de ter a tua palavra, ter o livre acesso a ela, Senhor. E especialmente nesses dias em que encontramos realmente barreiras, dificuldades, a tua igreja até de congregar, de estar em comunhão. O Senhor é sabedor de todas as coisas, Pai, e nos ajuda, nos dá sabedoria, discernimento, compreensão, para que possamos, Senhor, glorificar o teu nome, exaltar o nome do Senhor. E nesse momento, Pai, nós rogamos pelo Espírito Santo da verdade,
Ele que é o autor dessa palavra, que Ele venha realmente nos ensinar, nos orientar, nos edificar, nos confrontar, Pai. E assim, Pai, a Tua igreja é reunida até nesse momento, em redor da Tua palavra, possa mesmo receber do Senhor a direção para as nossas vidas. Por isso, rogamos pelo Espírito Santo, Ele mesmo venha falar aos nossos corações. E também, Pai, rogamos se porventura alguém, um amigo, ouvindo, assistindo essa palavra, Pai. Sabemos que ela é poderosa, ela é gloriosa e ela não voltará vazia, mas fará segundo aquilo que te apraz. Entregamos, Pai, a cada ouvinte da Tua palavra nessa hora. Faça a Tua vontade e assim nos dirige, Pai, em tudo. Importa que o nome de Jesus engrandeça, seja exaltado, glorificado. E assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos nessa passagem, é muito importante. O apóstolo Paulo, ele está preso ali em Roma, mas ele tem a preocupação com a igreja do Senhor. Sabemos que está no início da igreja e Paulo tem implantado várias igrejas em várias cidades e ele mesmo preso em Roma, ele continua preocupado em dar assistência, especialmente a instrução da palavra do Senhor. Por quê? Aqui o contexto, nós estamos, os irmãos que têm acompanhado esses estudos, Paulo está travando uma batalha, uma guerra espiritual, um combate até no seu ministério. Por quê? Porque ele está enfrentando os falsos profetas, os falsos obreiros, aqueles que têm tentado introduzir falsos ensinos, heresias, coisas realmente do homem, no meio da igreja. Então, Paulo, com essa preocupação e em virtude da sua ausência, por estar preso, ele escreve cartas da prisão até as igrejas. E nesse caso específico aqui, a igreja de Colossos, ele não foi o fundador dessa igreja, e sim, claro, fazia parte do seu ministério pela sua autoridade apostólica, mas foi Epáfras, provavelmente o fundador dessa igreja, não só dela, mas de Laodiceia e de Hierápolis, que eram bem próximas a essas cidades, quando Colossos era a maior. Então, Paulo escreve essa carta, essa epístola, com esse propósito também de combater falsos ensinos, falsas heresias, e é um combate espiritual. Se você ver aqui, ele no capítulo 2, onde nós estamos, no verso 1, ele mostra claramente isso. Ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta, veja, o combate, venham mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, amados, Paulo combatia o bom combate e ele diz mesmo, em prol do corpo de Cristo. Se você vê no verso 24 do capítulo 1, aqui ele diz assim: olha, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então,
nesse combate espiritual, Paulo está querendo mesmo mostrar à igreja que eles também deveriam combater até esses inimigos da igreja, inimigos da obra de Deus. E nesse combate, como eles poderiam vencê-los? E aí Paulo dá aqui a receita, né? Ele exorta a igreja a eles buscarem realmente a completude em Cristo, serem completos em Cristo. E nós vimos isso nos últimos estudos. Eles deveriam mesmo estar completos em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui no verso 2, olha, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, Paulo queria que eles fossem completos em Cristo e ter o pleno conhecimento realmente da sabedoria, né, e do conhecimento que estão guardados em Cristo Jesus. Eles, assim, fortalecidos com conhecimento, né, haver mesmo o crescimento para serem vencedores nessa batalha espiritual. E aí ele diz aqui, olha, verso 4, assim digo, né, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Vocês tendo conhecimento, estando completos em Cristo, vão, né, ter discernimento realmente espiritual para verificar, né, os falsos ensinos, as heresias, e que ninguém venha vos enganar com falácias, com raciocínios, coisas de homem. No versículo 8, ele diz, olha, cuidado, tenham muito cuidado, que ninguém vos venha a enredar, né, a envolver com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Paulo aqui dá o caminho para a vitória, né? Sermos completos realmente em Cristo. E os benefícios disso, em sermos completos em Cristo, buscar realmente, né, a sabedoria, buscar o conhecimento espiritual, amados, nos traz benefícios, tanto espiritualmente falando, como até materialmente, no sentido da nossa vida social e material. Quão benefícios trazem para a nossa vida, né, a nossa vida, realmente a nossa vida cristã. E Paulo, ele fica alegre, ele fica animado, até no início da carta nós vimos, ele tem notícias da igreja em que eles estão realmente crescendo, desenvolvendo, buscando mesmo ao Senhor, e isso traz alegria ao apóstolo, não só ao apóstolo, mas benefícios para a própria vida deles. Então, Paulo faz aqui uma constatação dessa alegria, foi o que nós vemos nos últimos estudos. Veja no versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, Paulo estava preso, né, em Roma. Contudo, em espírito estou convosco. Espiritualmente falando, Paulo estava associado, estava junto, estava com eles, né? Mentalmente, orando, se preocupando com a igreja.
E ele diz aqui, olha, alegro-me, tenho alegria. E Paulo diz por quê? Em verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Então, uma constatação de alegria, porque essa busca constante pelo conhecimento em Cristo traz benefícios espirituais e até sociais, materiais na vida da igreja. E era o que estava acontecendo, né? Paulo faz essa constatação. Então ele diz: alegro-me, veja, verificando. O que o Paulo constatou aqui? Duas coisas que nós vimos, né? Uma mudança mesmo de conduta, uma mudança mesmo de comportamento na vida desses irmãos. Então diz aqui, olha, a vossa boa ordem. Uma mudança no comportamento das suas vidas como igreja, né? Nós sabemos que a igreja não é a casa, não é o templo, mas a igreja somos nós, individualmente, que fazemos parte do corpo de Cristo, do corpo espiritual. Então, a conduta dessa igreja, o comportamento, houve uma mudança. Né? Ele diz aqui, verificando, constatando a vossa boa ordem. E é só lembrar que outrora eles andavam como em desordem, né? Desordenadamente, como ímpios, como pecadores, sem Deus, sem esperança, praticando obras, sendo desobedientes a Deus, sendo realmente aqueles que não, né, estão andando em ordem, negligenciando a palavra de Deus. Então, mas agora houve uma transformação, uma mudança, e isso Cristo que faz nas nossas vidas. Então, uma mudança de conduta, ou seja, a busca da santidade, da santificação. E a outra coisa, Paulo diz, não só verificando a vossa boa ordem, o vosso bom comportamento, mas a firmeza da vossa fé, ou seja, a busca pelo conhecimento, a busca realmente para sermos completos em Cristo, traz, né, como eu botei no último estudo, aumenta a confiança da nossa fé. Aliás, o justo, ele viverá pela fé, e é de fé em fé. A obra de Deus nas nossas vidas é uma obra de fé. Começa pela fé, né? Justificados, pois, mediante a fé. E continua, e vai concluir, realmente é pela fé. E nós mostramos, né, essa vida, essa constância, essa perseverança na fé, que é a marca realmente do Filho de Deus. Então, Paulo aqui fica alegre, e ele faz essa constatação pela mudança de comportamento, de conduta, até como nós acabamos de ver. Mas no verso 6, ele continua. E ele diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Irmãos, convenhamos, né? É até uma coisa lógica. Devemos concordar, Paulo está dizendo, se vocês receberam a Cristo, e como receberam a Ele como o seu Senhor, assim andai nele. Ou seja, é a marca da conduta, do comportamento de quem realmente recebeu Cristo Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Agora, a pergunta aqui, até para nós hoje à noite, para a igreja,
não é? Verdadeiramente é essa. Como foi que eu recebi o Senhor Jesus? Como foi que você realmente recebeu o Senhor Jesus? Foi como o teu Salvador? Foi como o teu Senhor? Se sim, né? A lógica é andar nele. E como andar nele está aqui no versículo 7. Mas a pergunta é: como foi que você recebeu? Como foi que eu recebi o Senhor Jesus? Foi realmente um novo nascimento? Foi realmente um convencimento do Espírito Santo? Foi realmente algo verdadeiro? Algo de Deus? Ou foi, assim, uma decisão humana, pessoal? Foi uma coisa de emoção ou de aparência? Isso é muito importante e eu gostaria até de, né, alertar hoje à noite para quem está ouvindo, para mim também. Como foi que você, como foi que eu recebemos a Cristo? Foi como o seu Salvador, o nosso Salvador, como nosso Senhor? Porque isso vai, né, assim, impactar diretamente na sua vida, na minha vida. O resultado desse receber Jesus Cristo vai ser, né, a continuidade das nossas vidas. Então é isso que Paulo aqui está chamando a atenção. E hoje à noite para cada um de nós. A pergunta é: como foi que nós recebemos o Senhor? Sabe, meus amados irmãos e meu amigo, existe pessoas que recebem Cristo por uma emoção, por uma decisão, por até de forma aparente, não genuína, não verdadeira. Muitas igrejas, pessoas fazem prosélitos, fazem realmente seguidores, homens, né? Movimentos fazem, mas há uma diferença em um homem fazer, uma igreja fazer, uma coisa, uma entidade humana e realmente de Deus fazer um filho seu. Porque receber Jesus como Salvador é uma obra de Deus. É Deus que faz a obra. Porque isso aí, o verdadeiro nascimento é de Deus. A verdadeira salvação é de Deus. A verdadeira regeneração é realmente do Senhor. É pelo convencimento, não de um homem, né, de um movimento, mas de Deus através da sua palavra. Por isso que é importante, né, pregar a verdade, pregar o evangelho. E Paulo estava preocupado com isso, porque estava entrando na igreja até falsos ensinos, doutrinas de homens, heresias, até em relação à pessoa de Cristo, como Cristo não sendo Deus, né, mas um homem, um profeta, etc. Então, é isso que Paulo está chamando a atenção. O verdadeiro nascimento é um convencimento do Espírito Santo. Afinal de contas, amados, nós nascemos em ofensas, em delitos, em pecados, mortos espiritualmente falando. E somente quem tem o poder de ressuscitar um morto espiritualmente, esse é Deus, através do Evangelho, através da ação do Espírito Santo. E o verdadeiro nascimento
O verdadeiro receber Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, é obra unicamente do Espírito Santo. E isso é muito importante, não é? Porque há muitos que receberam Jesus, mas não verdadeiramente, não experimentaram a regeneração, o novo nascimento. Tem uma passagem nas Escrituras que mostra muito bem isso, né? Se você ver aqui, é o Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, é aquela passagem em que Nicodemos, ele chega para o Senhor Jesus perguntando, né, querendo saber as coisas concernentes ao reino de Deus. Mestre, os sinais que tu fazes, né, é de Deus, e etc, etc. Então Jesus aqui, no capítulo 3, você vê, ele diz assim, né? Olha, havia um homem, aliás, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porque muitos acreditavam nos sinais. Muitos estavam procurando os milagres, as curas, né? Mas não queriam nenhum compromisso com o autor da cura, com o autor dos milagres. Esse, amados, é um fato até nos dias de hoje. Muitas pessoas estão procurando Jesus para ser curado, para resolver problemas pessoais, né, para ter satisfação material, mas muitas vezes conseguem, né, e não querem compromisso com o Senhor Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. Querem os benefícios, mas não o compromisso com Ele. Então, Jesus diz assim, olha, isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para participar, para entrar, fazer parte do reino de Deus, da família de Deus, é necessário nascer de novo. É um novo nascimento. E isso, amados, é obra exclusivamente de Deus. Nicodemos perguntou, mestre, né? Porventura eu tenho que voltar, já sendo velho novamente ao ventre da minha mãe, nasceu uma segunda vez? Aí Jesus explicou, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas é necessário, né, nascer de novo, porque é um nascimento espiritual. E isso, amados, Jesus fala, tem que nascer, né, da água e do Espírito, ou seja, é algo de Deus. E a água nas Escrituras, ela representa realmente a palavra de Deus. E o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, essas duas ações que é de Deus é que realmente dá um verdadeiro nascimento, a verdadeira regeneração. A água, a palavra e o Espírito, os dois atuam juntos. A palavra que revela, que mostra quem é Deus, a sua santidade, né? E quem somos nós, o homem pecador, o homem mesmo que ele não é o defraudador, não o cumpridor das coisas de Deus. O homem mesmo é aquele que nega a palavra de Deus, não quer saber das coisas de Deus, é um pecador, transgressor realmente da lei de Deus, né? E a lei de Deus, a palavra de Deus, mostra que o homem nessa condição de transgressor, de pecador, está condenado à morte. O salário do pecado é a morte. E não só a morte física, mas uma morte eterna, a separação de Deus.
E a palavra de Deus mostra, né, a justiça de Deus. Deus é justo, ele vai punir, ele vai julgar o pecador justamente, mas ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como aquele que veio buscar e salvar o perdido pecador, através mesmo da obra redentora. Jesus Cristo, o justo, o santo, o perfeito, tomou o lugar do pecador, tomou todo o pecado e ele foi feito pecado por nós. E ali na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado, derramando o seu sangue, né? E realmente entregue à morte. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e oferece essa salvação. Então esse é o Evangelho, a palavra de Deus, que nós devemos pregar. E o Espírito Santo, ele aplica essa palavra, é ele que convence. No domingo de manhã nós estávamos vendo isso, ele é o convencedor do mundo. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aí, meu amado, quando o homem, não é, convencido pelo Espírito Santo, realmente reconhecendo a sua condição diante de Deus, amados, ele cai mesmo, arrependido, confessando os seus pecados. E há uma mudança verdadeira de pensamento, há uma mudança verdadeira de procedimento. Aí sim, né? Uma conversão, um novo nascimento, a regeneração, a salvação em Cristo Jesus. Então, é assim, né, que o apóstolo Paulo está dizendo. Como é que recebestes a Cristo? Esse é o verdadeiro, porque há até pessoas que recebem, mas não permanecem, não continua. É isso que ele está dizendo, olha, ora, verso 6. Como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Porque, infelizmente, muitos até recebem, né, mas começam a andar, né, mas com certo tempo começam a desviar, daqui a pouco abandonar. Né? Nunca, amados, verdadeiramente foi regenerado. Nunca verdadeiramente recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. Olha, tem uma passagem aqui em 2 Pedro, abra sua Bíblia aí, 2 Pedro, Pedro até falando sobre isso. 2 Pedro, no capítulo 20, aliás, capítulo 2 e o versículo 20, ele diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tiveram, né, uma aparente, se deixaram enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Olha o que ele diz aqui. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volveram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ditado até, não é verdadeiro, popular. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Sabe, meus amados, é interessante isso aqui. O Pedro, o Paulo, eles estão dizendo, olha, tiveram sim, né, conhecimento, tiveram uma aparente, né, andaram, mas com pouco, diz aqui, né, abandonaram, deixaram, voltaram à velha base.
O que aconteceu com essas pessoas é o que diz aqui, né? Como que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Interessante quando as Escrituras falam de cão e de porco, né? É coisa que não é de Deus em relação, falando espiritualmente, né? Se você vê aqui o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus no capítulo 7, ele diz assim, Mateus capítulo 7 e no versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Cão. Nas Escrituras fala, né, a figura do raivoso, daquele que está mordendo o calcanhar, aquele que está latindo. Né? Jesus diz, súcias de cães me perseguem. Então, Paulo fala, né, cuidado com os cães. São esses que estão mesmo pronto a latir, pronto mesmo a tentar mesmo contra as coisas de Deus. É esse tipo de comportamento. Porco aqui, ele diz assim, né? A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Porco na Bíblia, né? Fala de coisa de imunda, imoral, sujo, coisa torpe, porcaria. Então, o Pedro usa esses dois exemplos, até de pessoas, né, que aparentemente fizeram uma decisão, uma emoção, começaram a seguir, mas depois voltaram para o vômito, como um cão, e como uma porca voltou-se a revolver no lamaçal. Sabe por quê, meu amado? Porque a natureza, ela não foi transformada. A natureza não foi regenerada, sempre foi cão, sempre foi porco, né? Mas recebeu uma lavada, foi dado um banho, e tem muitos que tomam banho, até de igreja. A igreja dá um banho, né? É uma falsa decisão. Toma um banho se batizando, toma um banho até, né, vindo, congregando, mas não foi regenerado. A natureza é cão, a natureza é porco, nunca foi realmente ovelha. Porque a palavra de Deus diz que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Elas ouvem a minha palavra, elas me seguem, elas não seguem o estranho. Então, veja bem, né? Quando Paulo diz, volte lá, como recebestes a Cristo? Como realmente foi? Foi algo genuíno, verdadeiro, realmente do Espírito Santo? Se sim, aí ele diz a lógica, né? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Por que ele está dizendo isso? Porque muitos aqui, não só em Colossos, mas no início da igreja, andavam no meio da igreja, né, com falsos ensinos, com falsas doutrinas. E Paulo os acusa. Veja aqui em Filipenses, nós também estudamos, Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e no versículo 2, Paulo diz assim, olha, acautelai-vos, tenha cuidado,
acautelai-vos dos cães. Não era cachorro, né? Eu não estava falando aqui de cachorro, mas dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Eram religiosos, mestres. Veja o que ele diz aqui no versículo 18. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos. E o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, amados, é essa luta, essa guerra, esse combate que Paulo está travando, né, no meio da igreja, das igrejas, e confrontando aqui. Olha, como recebestes a Cristo Senhor Jesus, assim andai nele. E aqui vai estar, né, estampado realmente quem é de Cristo e quem não é. É pela conduta, é pelo comportamento, é pelo procedimento. O Filho verdadeiro de Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, né? Ele tem Jesus como o seu Salvador e tem Jesus como o seu Senhor. E assim ele diz: andai nele. Andar em Cristo Jesus. Ah, meus amados, como vai fazer diferença, né, nas nossas vidas. Aliás, é isso que o Paulo está exortando. Crescer cada vez mais, ser completos no conhecimento. Por isso ele diz, olha, aqui, né, versículo 3. Aliás, versículo 2. Para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Buscar cada vez mais o Senhor. Andar cada vez mais com o Senhor. É isso sim, né? Andar em Cristo. E aí Paulo continua, olha o que ele diz. Nele em quem? Em Cristo, radicados. Ou seja, a palavra aqui é alicerçados, arraigados, enraizados, fundamentados em Cristo Jesus. É assim que nós devemos andar. Eu tenho alguns versos, né, mas vamos ver aqui. O salmista, no Salmo 1, diz assim, né? Salmo 1, Salmo 1 e no versículo 3 diz assim, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então está falando do Filho de Deus, aquele que foi radicado, plantado, enraizado, né? Diz aqui, ele vai dar fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não como os ímpios, né? Nós estamos falando aqui daquele que nele realmente está radicado. Continua Paulo aqui, não só radicado, tem muitos versículos, né? Mas nesse sentido de verdadeiramente enraizados, arraigados. Ele diz, edificados, no sentido mesmo de construção, de edificação, em construção. E essa construção, amados, tem
uma base, né? Tem um fundamento, como nós vimos aqui. E esse fundamento é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, né? Olha, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como o prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Mas mesmo assim, será todavia será salvo todavia como através do fogo. Vós sois, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nele radicados, nele edificados. É uma vida, né, de crescimento, é uma vida em construção. E isso, amados, se a base for Jesus Cristo. Não importa, né, o quanto eu estou produzindo, importa que eu esteja produzindo. Lembra da parábola do semeador? Jesus fala daquelas 4 sementes, 3 só era a aparência, mas uma que foi realmente, né, radicada, ela é edificada, ela cresce e ela produz a 30, a 60 e a 100. Ela não para, ela está em constante crescimento, em constante edificação. Então, o Filho de Deus, ele anda assim, né? Radicado, edificado, e Paulo diz, e confirmados na fé. Aqui é estabelecido, confirmado, né? Firmemente na fé. E quem é que faz isso? É Deus. A nossa fé, nós sabemos, né, ela é dada por Deus como um dom, como um presente. Mas a nossa fé, ela vai sendo exercitada ao longo da nossa vida cristã. Foi o último estudo que nós vimos, né? A confiança na nossa fé. Ou seja, essa fé, amados, que vai nos levar até a glorificação. Então, Ele é poderoso para nos guardar, para nos confirmar na fé. Então, nele, radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Ou seja, nele instruído. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele, quando está para partir, ele segue o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que nós vamos crescer realmente, né, na graça e no conhecimento? Através da instrução da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o fazer, mas ele continua, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Ou seja, a obra de Deus, ela começa com a evangelização, com a salvação, mas a continuação com a instrução da palavra de Deus. E é esse papel da igreja. Eles perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos. E Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, todos eles exortam nas suas cartas a importância do ensino, da instrução, mas da instrução em quem? Em Cristo Jesus, em quem está realmente todo o tesouro, né, guardados, tanto da sabedoria como do conhecimento. Aqui, bem pertinho, se você ver, Gálatas, aliás, desculpa, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, né? Diferentemente do mundo, Paulo diz, mas não fostes assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos renovei, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Paulo aqui está fazendo, né, o contraste, a comparação do velho. Outrora estáveis no mundo, andava daquela forma, né, como antes os gentios andam, mas agora não estás em Cristo, não estás sendo instruído em Cristo, então muda, né? Muda o comportamento, muda o procedimento, porque nele você está sendo realmente instruído. É esse sentido, meus amados. Então, volte lá. Paulo diz, né? Ora, como recebeste, Colossenses 2,6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus como Salvador e como Senhor, então andai nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, nele, né, instruído. E aí Paulo termina aqui. E nele crescendo em ações de graças, ou seja, crescendo em atitudes, em atos de graça. Aliás, meus amados, nós recebemos, né, a salvação é pela graça de Deus, mas nós recebemos também, junto com a salvação, eu sempre friso, né, o pacote da salvação, vem. Deus nos dá dons espirituais para desenvolver, para demonstrar realmente, né, a sua graça em nós. Pelas ações, pelas atitudes. E Paulo diz aqui, vocês devem crescer em ações de graça. É o que nós aprendemos, né? Volte lá para Efésios, rapidamente, capítulo 4, Paulo diz assim, olha, e a graça, o dom, foi concedido a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. No verso 10 diz, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus está na glória, mas ele derrama a sua graça, não só da salvação, mas a graça de dons para a edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento. Não é isso que ele diz aqui, olha. E ele mesmo, verso 11, concedeu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
e vários dons espirituais. Pedro diz que cá nós temos recebido pelo menos um dom e temos que frutificar, temos que realmente desenvolver, né, crescer em ações de graças, em atos de graça. Então, Paulo diz, olha, o propósito dos dons, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para nossa santificação pessoal, individual. Ele continua, para o desempenho do seu serviço, não só, não é para o aperfeiçoamento, a santificação, mas para nos capacitar, a capacitação para fazer a obra de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus na nossa capacidade, na nossa sabedoria, no nosso poder, porque nós não temos. Nós precisamos ser capacitados por Deus para realizar a sua obra. Então, o dom espiritual tem esse propósito, né, de santificação, de capacitação para fazer a obra. Veja, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cresçam, desenvolvam. Então, meu amado, é isso que Paulo está dizendo, né? Como foi que você recebeu a Cristo? Como Salvador, como Senhor? É genuíno? É verdadeiro? Então agora anda nele. Como eu recebi, como eu vou andar? Aí ele diz aqui, né? Radicado, edificado, confirmado, instruído e crescendo em ações de graça. E o Paulo diz aqui, né? Capítulo 3 de Colossenses, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus e dando por ele graças a Deus. É assim, meus amados, que nós vamos combater e conquistar a vitória do povo de Deus no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração falsa e até no meio, né, de uma igreja que se diz cristã, mas que muitos, aqui como nós vimos hoje, receberam de uma forma aparente, de uma forma emotiva, que não foi genuína. Que Deus nos ajude a crescer, como diz aqui o apóstolo Paulo, em sabedoria, crescer em conhecimento, em ações de graça. Isso é que vai demonstrar verdadeiramente um filho de Deus, um salvo por Jesus Cristo. Do restante, muitos são aparentes, né? Aparência, falsidade, como nós vimos. Vai voltar para o vômito, vai voltar para o lamaçal. Mas que hoje à noite você possa estar realmente em Cristo. Como recebeste verdadeiramente como Salvador, como Senhor, andai nele. É o desafio para a minha vida, para a vida dos amados irmãos. E se porventura alguém que está nos assistindo, que entendeu a necessidade realmente da regeneração, do novo nascimento, que não vivam uma aparência, uma emoção, uma decisão, mas que seja genuíno, que seja verdadeiro. Que Deus possa nos abençoar. Pai, louvado seja o teu nome nessa noite. Que o teu Santo Espírito possa continuar falando aos nossos corações. E te louvamos, engrandecemos o teu nome pela regeneração,
pelo novo nascimento, pela tão grande salvação. E assim como nós recebemos de uma forma genuína, possamos demonstrar que é verdade, Pai, pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, estando mesmo radicados, edificados, confirmados, instruídos e crescendo em graça e conhecimento. Se porventura há alguém, Pai, que precisa de novo nascimento, de regeneração verdadeira, porque um dia fez uma decisão, numa emoção, mas anda em caminhos tortuosos, anda mesmo até descendo para outras coisas, Pai, achando que um dia foi crente, um dia foi salvo. Tem misericórdia, a que possa haver verdadeira regeneração. E assim, Pai, glorifica o Teu nome. Abençoa os amados nessa noite, nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Meus amados, uma boa noite, que Deus abençoe. Amanhã, novamente, às 19h30, temos outro estudo da Palavra de Deus. Precisamos nos alimentar nesses dias. Pastor Nivan vai ministrar, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus.